Oi pessoal, meu nome é Humberto, eu sou do Falcão Pelegrino, eu sou chefe da tropa escoteira. Eu fui chefe de seção durante o tempo e eu senti algumas dificuldades para gerenciamento dos dados dos jovens e da tropa. Então eu acabei desenvolvendo um dashboard no Power BI para ajudar nessa gestão. E acabei desenvolvendo também para as outras seções. Então o intuito desse desenvolvimento que eu fiz é ajudar os chefes do Falcão Pelegrino a administrar as suas seções. Então, a primeira coisa é clicar no link que eu vou passar para vocês. Esse aqui é um exemplo, então os dados não são os dados reais, são os dados fictícios. A primeira vez que ele entra, você clica aqui ó, no ícone do Falcão, só para ele entrar no menu principal. Então, isso aqui ainda está em desenvolvimento, né? Então tem algumas coisas para acertar, mas eu acho que já dá para ajudar bastante vocês. Essa tela principal é uma tela que fala do grupo inteiro. Então, ele fala aqui quantos jovens eu tenho, né? Então, eu tenho 31 jovens. E aqui eu tenho alguns índices, né? Esses índices são interessantes porque, por exemplo, Cruzeiro do Sul é quantos Cruzeiros do Sul os jovens do Falcão tiraram, não necessariamente são os lobinhos atuais. Então, se eu pegar, por exemplo, a tropa escoteira, aqui ele vai falar assim, olha, dentro dessa tropa escoteira, eu tenho 12 Cruzeiros do Sul e eu tenho uma Lis de Ouro. Né? Então, aí já dá uma ideia de que os jovens que estão hoje na tropa escoteira eles já têm 12 Lis de Ouro, 12 Cruzeiro do Sul. Né? Então, são jovens que desenvolveram, que gostaram de fazer sua progressão. Então, é uma coisa que é interessante, acho que é um dado importante para os chefes. Então, da mesma forma que você consegue clicar para qualquer tipo de sessão, ou você consegue clicar numa patrulha ou uma tilha, né? No caso dos lobinhos. Então, se eu clicar aqui ó, na cinza, ele separa só os dados da cinza. Uma outra forma, né? Eu tenho aqui a distribuição demográfica aqui, né, por idade, distribuição por idade. Então, se eu clicar aqui numa patrulha, vamos pegar essa aqui, ó, laranja, né, que é uma matilha. Ele vai mostrar onde estão os jovens da laranja. Então, se eu clicar de novo na laranja aqui, ele vai desmarcar. Se eu clicar aqui, ó, na Iguaçu, ele vai mostrar aqui, ó, onde que são os jovens da Iguaçu, né, qual que é a progressão deles, né. Então, desses daqui eu tenho 4 Cruzeiro do Sul e 3 Linhas de Ouro. Então, esse é um índice geral. Dentro desses ícones, eu tenho um ícone para cada seção. Então, para login, então você clica aqui no login, o chefe de login clica no login. Então, vai vir os dados da alcateia. Então, nós temos duas alcateias, né? Então, eu tenho o lobo-guará e o lobo solitário. Da mesma forma, é bem intuitivo essa interface. Então, você marca a sessão, se você quiser. Ele vai mostrar os dados só da sessão, então 17 jovens e como que estão os índices, né? Aqui. Eu consigo desmarcar. Eu consigo também marcar aqui só uma matilha. Então você tem dados da promessa, quantos pataté, quantos saltador, né? Então quais são as etapas que eles têm, como estão distribuídos por idade e quanto que está de masculino e feminino. Isso é interessante, né? Porque quando o chefe vai montar uma atividade, ele já tem uma ideia de como que está a distribuição dos jovens, né? Quantos vão passar, quantos não passaram, né? Nesses ícones aqui você tem esse vai para frente e esse vai para trás. Então, se eu for para clicar aqui ó, no vai para frente, o que vai acontecer? Ele vai para a próxima página. A próxima página tem os índices das etapas, né? Das insígnias especiais. Isso daqui eu preciso corrigir. E esses dados daqui ainda não consegui exportar do Paxtu, por isso que eu não tenho aqui. Né? Eu tenho quantas promessas eu tenho, quantos cruzeiros de sul, e aqui eu tenho por raça, né, que foi um pedido do nosso do chefe, para colocar essa distribuição por raça. Da mesma forma, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Então, andando aqui, né, para passar, eu tenho o próximo aqui são as passagens. Então, o lobinho ele passa a partir dos 10 anos, certo? Então, eu tirei aqui uma listagem dos mais velhos, né? Essa idade, essa cor degradê é de acordo com a idade. Então, eu também tenho as matilhas, né, e as seções, então eu consigo separar, por exemplo, só por lobo-guará. Ele vai atualizar aqui, ó, vai mudar lobo-guará, né? Então, aqui como exemplo está nome, 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 mas no dados reais você vai ter os dados dos jovens, tá?
Você consegue também, uma coisa interessante, por exemplo, se eu colocar todos aqui, eu falo assim, eu quero saber onde que está esse jovem. Ele vai marcar aqui para mim, ele está aqui. Né? Então, se eu apertar a tecla Ctrl e marcando os nomes dos jovens, então eu quero marcar assim, onde estão os mais velhos. Aí você vai ter uma ideia daqui onde eles estão. Ó, eles estão distribuídos dessa forma. Então, é uma forma que eu acho que ajuda o chefe a ter uma ideia de como ele está, né? Eu clico de novo aqui em um, né? Clico aqui para desmarcar. Opa. E aí eu consigo clicar aqui para, quando eu clico no ícone do falcão, ele volta para o começo, né? E aí dessa mesma forma eu consigo fazer para escoteiros, né? Então no escoteiros eu tenho quantos jovens eu tenho na tropa, dividido por duas tropas, né? Eu consigo também selecionar, né, por tropa. Eu consigo selecionar, ou deixar assim, clicar só numa patrulha, descobrir onde está a distribuição desses jovens na patrulha, quantos jovens são, quais são as progressões. Né? Isso é importante também dizer que esses dados foram exportados do Paxtu. Né? Então a gente consegue atualizar periodicamente, aí a ideia é atualizar semanalmente. Então aqui eu já falo quantas promessas eu tenho, né? Quais são os jovens, como são distribuídos em cada progressão, quais são as insígnias especiais, quais são os cordões, quais são as insígnias de modalidade. Então, eu tenho todos esses dados aqui também. Né? Novamente, essas insígnias aqui eu não consigo exportar do Paxtu. Né? Então, ainda não tenho essa forma. Você também consegue separar aqui por patrulha ou por tropa, né? Então eu quero saber, por exemplo, dentro aqui como que está a Gemini. Então ele vai mostrar aqui, ó, os jovens da Gemini, como eles estão. Você clica de novo, ele desmarca, e eu aperto o botão para frente. Ele vai mostrar também a parte das passagens do ramo, né? Então vai aparecer 12 jovens vão passar, né? Então a partir de 15 anos, né? Então 14 e aqui 6 meses é o último e 15 já. Então acima de 14 e 6 meses ele mostra aqui para você, o chefe, ter uma ideia. Da mesma forma, você separa aqui por tropa. Então eu falo assim, não, eu quero saber só da Kaol Sugimoto. Aí eu falo assim, eu quero saber só esses dois aqui, onde que eles estão. Então ele vai falar, ó, esses dois, eles têm essa progressão e eles estão distribuídos nessas duas patrulhas. Então vamos desmarcar aqui Kaol. E a mesma coisa, né? Então, se eu clico agora no ícone aqui do falcão, ele volta para o começo. E aí, as outras sessões, então vamos passar rapidamente, porque é a mesma lógica, né? Então é uma lógica que eu usei para todos, né? Para facilitar. Então você tem todos os jovens, quantos meninos, quantas meninas, a distribuição deles, você separa por tropa, você separa por patrulha. Se você clicar aqui, ó, você consegue saber a distribuição, quantos jovens tem aqui, qual que é a progressão deles, como que eles estão na representação de idade, né? Se eu clicar aqui para o próximo, vai também para a progressão. Né? Então, aqui eu tenho os dados da progressão da mesma forma. Né? Então, esses dados foi que eu peguei com os chefes e aí eu fui montando o que eu achei que seria mais interessante. Esses dados são dados do Paxtu e a gente pode alterar ou colocar alguma outra pesquisa que não esteja aqui, né? Desde que a gente consiga recuperar os dados. Da mesma forma, também tem a passagem de ramo do sênior e guia, né? Por causa da idade, né? A partir dos 18 anos. Então, o chefe consegue separar, clicar, tudo igual os outros. Novamente, a mesma coisa, né? Vou passar aqui rapidamente, só para não ficar muito amassante, que é o ramo pioneiro. Então, o ramo pioneiro também, eu tenho lá quantos jovens eu tenho distribuído, né? Agora só tem uma patrulha, mas ele tem essa ideia da progressão, da conquista. Você tem aqui as siglas especiais, quem tirou, quem não tirou. Aqui, como tem mais, eu consigo colocar divisão por idade, masculino e feminino, signo de BP, quantos que tiraram. E
E também temos a parte de passagem. Então, quais são os jovens, né? E aqui tem, né? E aí no dados reais apareceu o nome do jovem aqui. Você volta para cá para o Falcão e aí a última parte que falta, que é esse cheque, né? Esse cheque é interessante, pois foi o primeiro que abriu. Por quê? Porque aqui eu estou separando por tropa, só que existe às vezes, né? Quando o chefe tira da tropa e vai passar por uma outra, o jovem ele sai da tropa ou ele sai. Então esse aqui, ó, esse vazio aqui, ele mostra quais são os jovens que não estão em nenhuma tropa, que não estão em nenhuma patrulha. Então aqui ele mostra aqui, ó, fala, ó, tem esse daqui, né? Então vai ter o nome e a idade para você, os chefes saberem que, ó, vai ter alguém que vai passar ou alguém que está saindo da minha sessão, né? Ou que tem algum problema, esqueci de cadastrar, então isso vai ajudar bastante, eu acho, né? Você consegue também, se você separar pela sua sessão, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, na Alcatel eu tenho 17 jovens, aqui vão ter o nome deles, a idade deles, né? E a patrulha, né? No caso é a matilha, né? Mas no caso da tropa, né? Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho 25 escoteiros, que é a tropa alfa, 25 escoteiros, né? Então tem os nomes delas, ordenado por nome. Se você quiser, você clica aqui, ó, essas colunas daqui são interativas, você ordena por patrulha, né? Então você fala, não, eu quero por patrulha, não, eu quero por idade. Então você consegue brincar nisso aqui também, tá bom? Bom, isso aqui é uma passagem rápida, né? Foi isso que eu desenvolvi agora pro Falcão. Eu espero que seja útil para vocês, foi um trabalho voluntário e, eu estou à disposição se vocês quiserem conversar um pouco mais, explorar um pouco, né? Ou modificar para que fique melhor, que eu adeque às necessidades da sua sessão. Sempre alerta, obrigado, até mais.